Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 192, e ela está se referindo à transmigração progressiva, quer dizer, à medida em que nós vamos vivenciando novas encarnações, o processo evolutivo e de transformação moral que nos levará à perfeição. Então vamos lá, questão 192. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. A evolução não dá saltos. Para que nós atinjamos a perfeição para a qual nós fomos criados, é preciso que vivenciemos todas as experiências. Fazendo uma analogia com uma escola, ao aluno que começa a sua jornada estudantil, ele precisa ser alfabetizado. E ele vai passar por todos os processos até que ele domine a escrita e a leitura. Por quê? Porque sem esses pré-requisitos, ele não teria acesso a novas informações. Então, o aluno que não sabe ler nem escrever, ele teria impedimentos para prosseguir na sua evolução. Nas séries seguintes, se ele não conseguir ler um livro, se ele não conseguir interpretar um texto, ele terá dificuldades de assimilar o conhecimento. Da mesma forma é a nossa evolução. Nós precisamos vivenciar as experiências, sentir os desejos, sucumbir diante das provas, das tentações, para que, diante da lei de causa e efeito, possamos evoluir. E o aprendizado só ocorre na prática. Então não há saltos. Todos nós vamos passar pelas escalas. Já viemos de mundos primitivos, onde no início, nas primeiras encarnações, nós fomos combatendo os instintos e nos tornando seres racionais. Depois, no mundo de provas e expiações, nós começamos a desenvolver a ciência, atingir conhecimentos e também descobrir a existência de Deus, a presença de Deus na nossa vida e começar a desenvolver os nossos sentimentos na evolução que nos levará à perfeição. No mundo de regeneração, outras experiências virão. No mundo feliz, outras experiências virão, até que nós nos tornemos espíritos puros e possamos habitar mundos divinos. Então, meus irmãos, para que haja evolução, é preciso que galguemos degrau por degrau, assim como o aluno inicia sua jornada no processo de alfabetização e vai concluir o seu conhecimento em busca de novos conhecimentos, do desenvolvimento de pesquisa em universidades, em doutorados, enfim, há sempre meios de evoluir. Mas é preciso que tenhamos os pré-requisitos. Se não soubermos ler, como nós poderemos utilizar uma biblioteca, não é mesmo? Questão 192A. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. É como disse o Chico, nós não podemos voltar no passado e mudar o que fizemos, mas nós podemos mudar hoje e construir um futuro melhor. Então, o nosso futuro depende do esforço que nós vamos empreender nas experiências vividas, nas provas que nós estamos vivenciando,
nas expiações que indicam aquelas imperfeições que nós ainda não admitimos, e a partir do esforço que fazemos para combater as nossas más tendências, vamos galgando uma vida melhor. Então, a construção do nosso futuro depende do nosso esforço na prática do Evangelho, nos aproximando dos ensinamentos de Jesus. É muito importante que nós tenhamos essa convicção de que o nosso futuro depende do nosso presente e que nunca é tarde para começar a mudar. Esse é o grande convite do Evangelho, né? Para que olhemos para dentro de nós mesmos e percebamos aquilo que precisamos mudar em nós para construir um ser melhor. E estarmos estagnados significa não usufruir das oportunidades. É como aquele aluno que vai para a escola, frequenta, mas não absorve os conhecimentos, tem preguiça, enfim, é negligente diante das provas. O que vai acontecer? Ele terá que vivenciar novamente as mesmas provas até que possa adquirir aquele conhecimento. Então, o esforço que fazemos para aprender com as dificuldades da vida nos levará a situações melhores. Não precisamos ficar repetindo as provas, tendo superado as nossas imperfeições deste momento. 193. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Em termos de posição social, sim. Como espírito, não. Então, o espírito retrograda? Não, o espírito não retrograda. Todo o conhecimento que nós adquirimos, ele nos pertence. E isso nunca vai ser tirado de nós. Não é? Agora, em termos de posição social, e para muitas pessoas, aqueles que têm uma condição social privilegiada, com bens materiais, com seus desejos sendo satisfeitos, essas pessoas estão num grau evolutivo maior. Mas isso é um engano. O grau evolutivo do espírito, ele se reflete pelas suas atitudes. Então, aquele que vivenciou uma experiência abastada, nasceu em berço de ouro e viveu no luxo e no conforto por toda uma encarnação, provavelmente vai reencarnar numa condição de subalternidade, onde terá que trabalhar, onde terá que passar por privações. Isso não quer dizer que ele retrogradou, mas que naquele momento ele precisa de provas que o levem à humildade, que o levem a compartilhar a vida, que o levem ao caminho do amor e da caridade. Então, as experiências que Deus nos oferece, elas são sempre para que nós nos nos aprimoremos moralmente. É essa a questão, a partir da evolução moral e também do conhecimento, né? Desenvolvimento da inteligência. Às vezes são em situações de dificuldades materiais que nós utilizamos toda a nossa criatividade, toda a nossa genialidade para, mesmo sem ter recursos, construir uma vida melhor, o mais confortável possível diante das oportunidades. Mas o nosso grau evolutivo, ele vai se refletir pela resignação que temos diante da vida. Então, aquele que é muito rico, que tem todo o conforto, saúde, mas que se acha melhor do que os outros e que se acha privilegiado, então tem dificuldades na prática do Evangelho. E ele pode se revoltar diante de situações. A revolta, o sentido de injustiça, é que demonstra a nossa inferioridade. Aquele que renasce numa condição de pobreza, com dificuldades materiais, mas que aceita a prova, que aceita a vida com resignação, confia na bondade, na justiça e principalmente na misericórdia de Deus, que sempre nos oferece de acordo com as nossas forças, então este está num grau evolutivo um pouco maior. Por quê? Aceitando a prova, ele não tem a revolta, nem essa sensação de injustiça, por isso é mais feliz, mesmo diante da dificuldade material. Então, a posição social de abastado ou de pobreza não reflete o grau evolutivo do espírito, mas as atitudes que esse espírito toma diante da vida que lhe foi oferecida, das oportunidades que ele teve.
194. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que ele não pode degenerar. Então, uma pessoa que já conheceu a bondade, que já exercitou a caridade, o amor ao próximo, ela tem a vivência dos benefícios dessa atitude. Quer dizer, quanto mais nos aproximamos das leis de Deus, quanto mais nos aproximamos da prática do Evangelho, mais felizes, mais serenos seremos diante da vida. Então, a pessoa que conquistou isso jamais deixará de praticar a caridade, jamais deixará de praticar a paciência, a compreensão, quando atingir esse estágio. Por quê? Porque o bem-estar que ele nos promove, que ele nos oferece, nos motiva a continuar assim. Então, um homem de bem não vai deixar de ser um homem de bem, porque ele já conquistou esse conhecimento e já viveu os benefícios, né, de amar ao próximo, como Jesus nos recomenda, e tem uma vida mais equilibrada, de paz. Então, um homem de bem não retorna numa encarnação como um homem mau, né? Como um celerado, como diz aqui, alguém sem princípios, que prejudica os outros para ser mais feliz. 94A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, e se arrependeu. Isto então é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa, porque entre os homens as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, como eu disse na questão anterior, a posição social não reflete a elevação do espírito. Herodes era rei, mas era perverso, muito distante do equilíbrio e da paz interior que tinha o Cristo, que era carpinteiro. Aquele que já vivenciou tantas experiências e trouxe à luz o amor ao nosso mundo, trazendo um exemplo de como nós devemos nos comportar diante de diversas situações, diante da hipocrisia, diante da perseguição e até da condenação, quando Ele nos perdoa. Então, meus irmãos, o grau evolutivo que nos encontramos hoje, ele pode se transformar a partir da nossa vontade, do nosso esforço. Um homem que já foi perverso, nesta mesma encarnação, pode encontrar no arrependimento e nas atitudes de amor, no resgate dos seus erros, a partir da boa vontade, ele pode encontrar uma condição melhor. Ele pode, já nesta encarnação, resgatar os erros cometidos e se preparar para uma encarnação melhor. Então, o espírito jamais vai retrogradar. Mas o céu é o limite em termos da perfeição. Muito temos ainda a aprender. E todo esforço que nós empreendemos para combater as nossas más tendências nos será favorável. Porque uma vez vivenciadas as benesses do amor, as benesses da boa-aventurança trazida, né, no Sermão da Montanha, quanto mais nós praticarmos aquelas instruções que Jesus nos ofereceu, mais felizes nós seremos, nos livrando do ódio, nos livrando das aflições, nos livrando, enfim, das causas dos nossos sofrimentos. Então, é possível sim, numa encarnação, que um homem que recomeça a encarnação de uma forma equivocada, possa, a partir dos resgates, ir se transformando numa pessoa melhor. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomaremos a partir da questão 195. Vamos elevar os nossos pensamentos até ao mais alto, buscando a sintonia com os irmãos espirituais que trabalham em nossa casa
e que nesses momentos nos possibilitam o passe, mesmo à distância, para que recebamos o necessário para enfrentar as vicissitudes da vida. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz. Mestre Nazareno, que o vosso amor possa nos motivar, que possa nos fortalecer, para que diante das provas nos lembremos dos vossos exemplos e possamos combater em nós as más tendências, nos tornando a cada dia um pouquinho melhor do que éramos no dia anterior. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.